Eu sempre achei que eu ia demorar muito pra engravidar por causa da endometriose. Não tenho nada pra me consolar. Eu não sei, né? Que eu ia ganhar bem melhor do que eu ganhava, ia ter ajuda de custo pra mudar de estado. Pedir pra Deus pra, por favor, ele me deixar ficar com esse bebê, porque... Quanto tempo eu não faço isso? Apareceu a Margarida, gente! Depois de muito tempo, voltei a aparecer aqui, tava sumida do canal. Mas tiveram vários motivos. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo explicando um pouco desses motivos, que acho que é bem válido. Talvez eu faça esse vídeo depois. Mas nesse vídeo, especificamente, eu quero contar um pouquinho pra vocês da história das minhas gestações. Sim, eu tô grávida agora. Deixa eu levantar a minha barriguita. Mas essa não é a minha primeira gravidez. E não tem como explicar a história dessa bebê, que tá aqui na minha barriga, sem contar do outro bebê. Então, eu vou explicar como foi tudo isso, que foi uma loucura. Mas queria deixar registrado aqui, e pra mim, e também pras pessoas que quiserem saber, eu adoro acompanhar esse tipo de conteúdo, da história das pessoas, de maternidade, dona de casa, e o conteúdo que eu já fazia aqui, de casa nova, enfim. Eu adoro esse tipo de conteúdo mais realista, talvez, não sei explicar. Mas eu queria contar um pouquinho da minha história, porque eu sei que outras mulheres, mamães, podem se identificar aí, ou tentantes também, não sei. Enfim. Então vamos lá, voltando bem do começo. Eu sempre falei pro Silas, né, que é meu marido, que eu saberia quando eu estivesse grávida. Eu sempre falei isso, que eu sentiria se eu estivesse grávida, eu ia saber, não sei, baseado em nada, né, porque eu nunca tinha engravidado antes, mas na minha cabeça eu ia saber quando eu estivesse grávida. Sempre falei isso, e aí, no ano passado, eu parei de tomar remédio. Eu não sei se eu já comentei aqui no YouTube, mas o pessoal lá do meu Instagram, principalmente do Daily, as meninas sabem que eu tenho endometriose. Então, eu sempre tomei remédio por causa da endometriose. E há um tempo eu já tinha falado com as meninas do Daily, do Instagram, minhas amiguinhas virtuais e não virtuais, que eu queria parar de tomar um anticoncepcional e mudar o método contraceptivo. Então, as meninas até me indicaram algumas coisas e tudo mais, e eu tava com isso na cabeça, parei de tomar o remédio despreocupadamente. Por quê? Eu sempre achei que eu ia demorar muito pra engravidar por causa da endometriose, tá? E de certa forma eu demorei, eu fiquei mais de 6 meses, demorei, mas eu fiquei mais, eu não sei quanto tempo certo eu fiquei, mas com certeza foi mais de 6 meses sem tomar remédio e sem engravidar. Foi quase um ano inteiro, eu acho. E aí quando foi em outubro, em novembro, não sei que dia é o certo, eu marquei uma consulta com uma ginecologista, porque também é um outro ponto. Eu queria achar um ginecologista que fosse ginecologista e obstetra, e tava muito difícil, então eu tentei, eu até cheguei aí em um, que eu odiei a consulta, então nunca mais voltei, era um homem, e eu tenho preferência por ginecologista mulher. Eu sei que tem gente que não liga, tem gente que até prefere homem, mas eu não gostei de nenhuma experiência minha com ginecologistas homens ou obstetra homem. E aí, marquei consulta, não deu certo. Depois marquei de novo, desisti de achar um ginecologista que seja ginecologista e obstetra, porque tava muito difícil, assim, aqui perto da minha casa. Marquei uma consulta com um ginecologista X, uma ginecologista X, que é especialista em endometriose, porque eu queria, né, o foco era, eu precisava tomar alguma coisa por causa da endometriose, eu precisava repetir meus exames. Daí fui à médica, peguei o pedido de exame, fiz o exame da endometriose que a gente faz todo ano, sabe? Pra ver se tá tudo bem. Quem tem endometriose sabe. Eu também posso trazer um pouquinho mais desse assunto aqui pra vocês, se vocês quiserem, sobre a endometriose. E fiz os exames, tudo. Na semana que eu marquei pra ser o retorno com a médica, né, pra eu levar os exames e decidir qual seria o método contraceptivo que eu colocaria, né, decidi junto com ela. Eu já tinha uma ideia do que eu queria mais ou menos, mas aí eu ia conversar com ela, eu ia ver meus exames, ver como é que tava e tudo mais. Nessa semana, gente, de segunda pra terça, eu sonhei que eu tava grávida. Mas não foi um sonho bom, né? Meu sonho da minha vida é ter um filho, assim, é ser mãe. Eu amo criança, eu queria muito ser mãe desde sempre. Então, foi muito estranho pra mim o sonho ser ruim. No sonho, tipo, eu descobri que eu tava grávida e eu ficava desesperada. Foi uma coisa tranquila, de paz, sabe? Eu ficava com medo, eu ficava desesperada. Essa é a palavra mesmo, no sonho, né? No sonho eu ficava desesperada. E aí, isso ficou me perturbando minha mente
Na terça-feira. Aí quando foi, tipo, foi de segunda pra terça, a gente acordou, saiu pra trabalhar e tal. Quando eu cheguei do trabalho, na terça, eu falei pro Silas que eu tinha sonhado com isso. E que eu tava com muito medo de estar grávida. Porque eu não sei, gente, fiquei com aquele sentimento ruim do sonho que não passava, assim. Toda hora eu lembrava do sonho e eu ficava, meu Deus, será que eu tô grávida? Será que eu tô grávida? Será que eu tô grávida? Com muito medo de estar grávida de um jeito que eu nunca fiquei. Eu já fiz, claro, outros testes de gravidez e tudo mais. Mas fiquei com muito medo, gente do céu, fiquei com muito medo. Mas tentei pensar assim, não, pode ser só coisa da minha cabeça, só porque eu sonhei. E o Silas, super tranquilo. Pelo Silas, acho que a gente já tinha tido um filho desde o primeiro ano de casados. Então ele ficou bem tranquilo. E aí, eu mandava mensagem pra ele, falava, nossa, mas eu tô com muito medo de estar grávida e tal. Passei a quarta-feira assim, tipo, quando eu vi que, tipo, fiquei terça-feira assim e fiquei a quarta-feira assim, eu falei assim, não, eu vou ter que fazer um teste de gravidez, porque senão eu não vou me aguentar, eu vou morrer. E a consulta tava marcada pra quinta-feira, que é um dia que eu faço home office. Então, como eu tinha home office, dava pra eu ir pro hospital. Eu ia pro hospital antes do trabalho, né? A consulta, se eu não me engano, era 7h30, 8 horas da manhã, algo assim. E aí eu comprei um teste na quarta-feira, voltando do trabalho, pra fazer esse teste e tudo mais. Fiz o teste. E, gente, deu positivo. Tipo, fiz o teste antes de ir pra consulta. Aí eu já nem fui pra consulta, porque eu falei, meu Deus. Aí realmente fiquei desesperada, igual no sonho. Fiquei desesperada, eu não sabia assim, eu não sabia o que pensar, sabe? Eu não sabia o que pensar. Eu tava no final da faculdade, né? Foi em novembro isso. Eu tava no final da faculdade. Eu ficava pensando assim, meu Deus, tipo, eu tenho tanta coisa pra fazer. Sei lá, eu não sei explicar a minha cabeça o que aconteceu. Mas eu fiquei assim, desesperada, pensando nos planos que eu tinha. Ah, um ponto muito importante, muito importante. Eu tava participando de um processo seletivo que eu ia ter que mudar de estado. Tipo, e eu tava na última fase desse processo seletivo super difícil, que eu ia ganhar bem melhor do que eu ganhava, ia ter ajuda de curso pra mudar de estado. Já tava tudo certo. Com Silas, de, tipo, da gente mudar de estado. Vocês têm noção? Eu ia mudar de estado. Então tava tudo isso acontecendo. Eu tava terminando a faculdade, porque o emprego começaria, tipo, em janeiro, né? A gente é novembro. Em janeiro? Em fevereiro. Eu teria que me mudar em janeiro. E aí eu tava participando desse processo seletivo. Enfim, tipo assim, muitas coisas acontecendo. E aí eu comecei a ficar desesperada. Eu falei, meu Deus, vou ter que desistir disso. Eu vou não sei o quê. Então, assim, o primeiro momento foi, assim, choros, lágrimas. Eu tinha um vídeo disso. Tinha um vídeo de eu descobrindo. Eu tinha gravado um vlog, gente, do dia inteiro, de como foi o meu dia inteiro de preocupações, porque ao longo do dia foi assim, pico de emoções, tá? Primeiro eu chorei, fiquei desesperada, depois eu orei, depois eu fiquei feliz, depois eu não sabia o que fazer. Aí, no almoço eu saí pra comprar uma chupeta, um saco, qualquer coisa, pra fazer uma surpresa pros filhos, porque naquele dia eu não tinha aula à noite. A gente tinha combinado de montar nossa árvore de Natal. Daí eu fui, fiz todo um planejamento pra contar pra ele na árvore de Natal. Esse é o único vídeo que eu tenho dessa primeira gestação. Porque quando eu perdi o bebê, eu excluí tudo. Ai, fiquei muito mal. Enfim, a gente vai chegar lá. Mas vou deixar o take passando, deu contando pro Silas, de como foi ele descobrindo. Foi muito fofinho. A gente montou a árvore, eu me segurando. Eu fui buscar ele no terminal de carro. Fui pegar ele, normalmente, assim, uma quinta normal. Fui pegar ele, pra ele chegar mais rápido, porque eu tava agoniada também. Aí fizemos o que ia fazer da árvore de Natal. E eu agoniada pra chegar no fim, porque eu ia mostrar só no fim, né? Aí ele me abraçou. O Silas não é muito. Como posso explicar? Expressivo, eu diria. Ele é muito empolgado na vida, assim. Então ele não ficou super empolgado, mas foi super bonitinho. Ele me abraçou, orou pela gente naquele momento e tudo mais. E uma coisa muito marcante é que, pra mim, quando eu, eu descobri que eu fiquei aquele desespero, eu tava gravando, chorei, 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 aí depois eu fui orar, a primeira coisa que eu falei com Deus, não sei porquê, quando eu fui orar, eu falei assim, Deus, por favor, deixa eu ficar com esse bebê. Porque quando eu descobri, não foi um sentimento de paz, sabe? E eu achei muito estranho. Eu já quero chorar. Porque eu tô grávida, gente. Tudo eu choro também. Mesmo se eu não chorasse em dias normais, agora eu vou chorar. Não fiquei com um sentimento de paz. E aí eu, por algum motivo, orei e falei isso. Pedi pra Deus pra, por favor, ele me deixar ficar com esse bebê. Porque se ele me deu o bebê, né? Então, eu queria muito ficar e eu não sei, eu sentia que tinha alguma coisa errada. Desde o começo, desde o sonho. E aí, beleza, contei pro Silas, contei pra família, contei pra algumas pessoas, assim, da minha família, a família do Silas. Tinha gravado a reação da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, dos meus irmãos, né? Que o pequenininho não entendeu nada.
E tinha sido muito legal. A parte mais legal dessa gravidez foi contar pras pessoas. Porque as pessoas ficaram muito felizes. Tipo, mesmo que eu, quando descobri, não fiquei assim, nossa, feliz como eu achava, as pessoas se empolgaram muito, sabe? Ai. Então foi a parte mais legal. E por que que eu excluí todos esses vídeos? Porque depois que eu descobri que eu perdi o bebê, foi a parte mais difícil também contar que eu tinha perdido o bebê. Ai, gente, foi muito triste. Porque você cria expectativas e quebra expectativas, sabe? Isso porque, tipo assim, eu não contei pra todo mundo. Eu só contei pra minha chefe no serviço. Contei pra alguns parentes, nem foi todo mundo que ficou sabendo dessa primeira gestação. E foi isso. Aí, beleza. Descobri, marquei consulta e tudo mais. Encontrei com indicação uma ginecologista, que era ginecologista e obstetra lá perto do meu serviço, porque eu preferia passar lá perto do meu serviço por causa da logística mesmo, gente. Quem mora em São Paulo vai me entender que é mais fácil, porque eu tô sempre por lá. Então eu fui na médica, cheguei aí num obstetra antes aqui perto de casa, logo que eu descobri, só porque, tipo, eu não sabia o que fazer, então a gente foi num obstetra pertinho de casa, eu e o Silas, e era um homem, não gostei muito dele, ele fez o primeiro pedido do primeiro ultrassom errado, aí eu quis mudar. A primeira consulta que eu passei com essa minha médica, que é a minha médica, a médica minha da Alice, até hoje, a doutora Mariane, eu tinha tido um sangramento. Eu tinha tido um sangramento bem pequeno, assim. Eu tinha tido, na verdade, acho que eu tinha tido 2 sangramentos, assim, mas coisa bem. Não era sangue, sangue vivo, sabe? E eu tirei foto pra mostrar pra ela na consulta dessas 2 vezes. Mas não era sangue, sangue. Era mais uma sujeirinha. E aí. E eu não tinha ficado tão preocupada, porque eu tinha visto vídeos de meninas falando que é normal, e é normal mesmo, tá, gente? Assim, essa coisa no comecinho da gravidez é normal. O que não é normal é se for sangue vivo, né? E aí, no dia dessa consulta, tinha tido uma bolinha, literalmente uma bolinha, gente. Eu não sei se tem uma foto disso ainda. Se tiver, eu vou postar aqui. Mas é literalmente uma bolinha de sangue, assim, que era mais vermelho mesmo. Não era tão sujeira, parecia mais sangue. E aí eu tava mandando pra minha mãe, a minha mãe, não, você vai na consulta, fala com o médico. Na consulta, a médica me deixou super despreocupada, tipo assim, conversando comigo. Ela falou que é normal, porque o colo do útero é muito sensível, e aí nesse primeiro momento rompe algumas veinhas, ou é sangue que tá acumulado lá de, tipo, da menstruação anterior, esse tipo de coisa. E realmente, gente, isso é normal. Aí ela foi e me explicou que poderia ser alguma coisa, como não poderia ser nada. Então, pra eu não me preocupar à toa e tal, me passou um ultrassom. E no ultrassom tava escrito assim, pra fazer ultrassom por risco de aborto. Quando eu mandei o pedido do exame, acho que eu mandei pra minha chefe, mandei pra minha mãe, alguma das duas. Acho que foi pra minha mãe. Aí minha mãe falou assim, é bom fazer logo. Aí eu marquei no mesmo dia, era uma sexta isso, tá? Tipo, a sexta da outra semana? Não. Não, acho que já tinha umas 3 semanas já. Que a gente tinha contado pras pessoas. Já tinha, tipo assim, um mês. Que eu passei num médico antes desse, né? E aí fiz exame de sangue e tudo mais. Já levei pra médica, pra essa médica nesse dia, os exames de sangue, tava tudo normal. Tinha isso escrito no exame. E ela me pediu pra marcar um ultrassom, né? Fui. Marquei um ultrassom pra segunda-feira de manhã. Graças a Deus que eu não fiz esse exame na segunda-feira de manhã. Porque eu marquei o exame pra segunda-feira de manhã. E aí, quando eu avisei a minha chefe que eu tinha marcado o exame, que ela perguntou, né? E aí, como foi a consulta e tudo mais? Eu marquei o exame. Falei pra ela que eu tinha marcado o exame pra segunda de manhã, que eu tinha tido um sangramento, que a médica tinha pedido um ultrassom por risco de aborto. E aí ela falou assim, não, Evelyn, imagina, sai mais cedo. Isso era tipo umas 4h30 da tarde, tá? Quando eu contei pra ela. Eu tinha passado na consulta, não lembro se no horário de almoço, acho que foi no horário de almoço que eu passei nessa consulta. Ela falou assim, imagina, pode sair mais cedo e vai no pronto-socorro e faz um ultrassom. Porque eu trabalho bem perto de uma maternidade, né? Aí fui e fiz. E fui pro hospital, mas fui assim, com medo, mas não com medo, sabe? Porque a médica me passou tanta confiança que foi embora todo o meu medo, assim. Eu achei que tava tudo bem, que ia ficar tudo bem, então eu não tava esperando nada de ruim. Fui fazer o ultrassom. E aí, quando eu comecei a fazer o ultrassom, eu já vi que tinha alguma coisa errada, porque eu já tinha feito outro ultrassom, que o médico tinha pedido até errado, foi até difícil conseguir fazer.
Então, eu já tinha feito um outro ultrassom, já tinha escutado o coraçãozinho do bebê. Ele já tava com 6 semanas na ultrassom que eu fiz, na primeira ultrassom que eu fiz. Quando eu descobri, eu tava com mais ou menos 5 semanas. Aí, tava com 5 semanas, com 6 semanas e um pouquinho, eu fiz uma outra ultrassom. Nessa outra ultrassom, era pra eu estar, tipo, com 8 semanas, 9 semanas, alguma coisa assim. E o bebê não tava, o tamanho do bebê tava de quase 8 semanas. E eu não consegui, não, eu sabia que tinha alguma coisa errada porque a gente não conseguiu escutar o coração. Na verdade, não consegui escutar, mas como eu já tinha feito um ultrassom, no ultrassom, se você já teve bebê, dá pra você ver mexendo assim, tipo, levemente, sabe? Pulsando o coraçãozinho do bebê, mesmo que ele seja bem pequenininho. E nessa primeira ultrassom que eu fiz, eu consegui ver isso, e na segunda eu já não tinha visto. Então, e a médica também já não viu, e não colocou pra escutar o coraçãozinho do bebê logo, porque ela já sabia, né? E aí eu também já tava sabendo. Ainda fiquei pensando assim, quando ela fazia ultrassom, ficava na minha mente, não deve ser nada. Porque eu não sou médica, né, gente? Falei, pode ser coisa da minha cabeça, tentando me acalmar ali. E aí ela fez ultrassom, eu tava sozinha nesse dia. Porque como eu fui depois do trabalho, como eu achei que não tinha nada, eu não achei que precisava o Silas ir ou ninguém ir, sabe? Então fui sozinha e o coração do meu bebê não batia mais. Eu tava com um aborto retido. E eu não sou, gente, de chorar assim. Nunca fui chorona, muito menos de chorar na frente dos outros. Então, eu achei que eu ia conseguir segurar a onda, assim, sabe? Aí a médica que fez o exame conversou comigo, falou que sentia muito, que a outra médica ia lá conversar comigo sobre os próximos passos e tudo mais. E aí eu fui no banheiro me trocar. E, gente, eu não conseguia não chorar. Tipo assim, a médica até demorou de voltar. Não sei se propositalmente ela demorou, ou se aconteceu dela demorar, ela demorou um pouco de voltar, graças a Deus, porque aí eu chorei. Aí mandei mensagem pro Silas, mandei mensagem pra minha mãe. Mandei mensagem pra Melissa também, eu acho, porque a Melissa tinha me mandado uma mensagem, e aí na hora eu fui responder, aí eu já tinha visualizado, aí eu tinha que responder, aí já contei logo tudo, e ela nem sabia que eu tava grávida, coitada. O baque. Aí, enfim, contei pra todo mundo, contei pro Silas e tal, e fiquei sozinha lá, sem, sabe, chorando, tentando me controlar, porque eu não queria estar chorando quando a médica voltasse. A médica voltou, conversou comigo, foi um amor, fiquei lá chorando com ela. Mas que bom, assim, uma pessoa super preparada pra isso. Conversou comigo, foi um amor, falou que eu podia, que eu tava com o aborto retido, né? Porque o bebê tava lá dentro, o colo do meu útero tava fechado, que não tinha sido culpa minha, que isso é uma coisa normal na primeira gestação, e não sei o quê. Tudo aquilo que os médicos falam, né? Que geralmente isso é um erro genético, que o próprio corpo interrompe a gravidez, que eu podia fazer. Eu esqueci o nome do negócio, vou colocar aqui na tela. Pá, isso aí. E ou eu podia esperar alguns dias, ela falou assim que a gente podia esperar por um mês, no máximo, com consultas semanais, que toda semana era pra eu voltar lá no hospital, pelo pronto-socorro mesmo, porque aí se fosse pra fazer o procedimento, eu já internaria pelo pronto-socorro, que é mais rápido. E ela falou assim que eu podia mudar de ideia a qualquer momento, se eu quisesse esperar e depois não quisesse mais esperar, se eu que decidiria isso, que ela não me recomendava decidir no dia, porque eu podia pedir pra ela pra tirar já no dia. Ela falou que ela não queria que eu fizesse isso, que ela não me recomendava, porque eu tava sozinha. Porque isso não é uma decisão pra eu tomar sozinha. Se eu tenho minha família, né? Se eu tenho o pai da criança, tenho minha mãe e tal, pra eu conversar com eles, conversar com alguém e depois decidir. E aí eu fui pra casa, eu não queria fazer esse procedimento, porque eu sei que é ruim, gente, fazer esse procedimento, é melhor eliminar de forma natural e tudo mais. E como eu já tava tendo sangramentos, eu tinha tido 2 sangramentos naquela semana, eu podia, né, já estar nesse processo. E até ela falou isso, ela falou assim, como você já teve esse sangramento, pode ser que você continue tendo sangramentos de pouco em pouco até eliminar. Aí, beleza. Voltei pra casa e fui esperar isso daí. Não queria tirar. E, gente, foi tão triste essa noite. Sabe, eu cheguei em casa e eu só chorei, assim, desconsolado, inconsolável. Eu não sei explicar. Eu não sou uma pessoa que lida de forma ruim com a morte, sabe, gente? Eu já perdi pessoas muito próximas, muito importantes, assim. E eu lido com a morte de uma forma tranquila, assim. Eu não fico desesperada, não fico, nossa, super, sabe, triste, depressiva. Eu não fico. Por quê?
muito porque eu fico grata pelo tempo que eu tive com a pessoa, sabe? Tipo, quando meu avô morreu, eu não fiquei triste, nossa, que meu avô tá morrendo. Nesse sentido, claro que você fica triste porque você sente falta, mas eu fico muito mais grata de ter tido a oportunidade de ter convivência com aquela pessoa, eu fico lembrando dos momentos bons. Só que foi muito difícil pra mim essa perda, porque eu não tive isso, né? Eu não conheci esse bebê e eu só vou conhecer ele no céu. Tipo assim, é muito doloroso isso. Muito doloroso isso mesmo, tipo assim, eu não tenho nada, sabe? Não tenho nada pra me consolar. Ai, meu Deus. Peraí. Voltando, foram dias muito difíceis. Eu fui. Isso foi numa sexta, né? Então eu passei o fim de semana quietinha, tranquila em casa com o Silas. Eu nem lembro se a gente foi pra igreja ou não. Acho que eu nem fui pra igreja, nem me lembro. Mas fiquei em casa. Na segunda-feira fui trabalhar normalmente. Foi ótimo ir trabalhar porque lá ninguém sabia que eu tava grávida, além da minha chefe, né? Então todo mundo agia normalmente e eu podia esquecer, sabe, do que tava acontecendo. Então foi muito bom ter ido trabalhar. Eu comecei a sangrar na segunda-feira. Na terça eu fiquei pior aí. Fui pro hospital e aí eu já tava realmente no processo de aborto espontâneo, né? Até então eu tava com um aborto retido. Fui no médico, não trabalhei mais essa semana, peguei um atestado, eu podia ter pego um atestado de 14 dias. Mas eu falei não, que não precisava, se eu não me engano, peguei de 5 dias, enfim, fiquei o resto da semana em casa. Foi muito difícil as pessoas mandando mensagem. Eu não contei pra quase ninguém, assim, dos nossos familiares. Eu nem lembro pra quem eu contei. Porque eu não queria falar disso, sabe? Eu não queria que as pessoas viessem falar disso. E as pessoas vinham, e eu entendo, com uma boa intenção, eu também faria o mesmo. Desejar sentimentos e tudo mais, sabe? Falar que senti muito, que tava orando pela gente. E tudo bem, mas eu não queria. Eu não queria ouvir, sabe? Eu não queria ver ninguém, eu não queria nada. Eu queria que passasse logo. E enquanto eu não parei de sangrar, a sensação que eu tinha é de que eu ainda tinha um bebê na minha barriga e o bebê tava morto, sabe? Era muito, muito estranho. Aí a minha mãe veio pra cá um dia na semana. Ah, mentira, na sexta, no sábado, eu saí, eu tive que ir lá na minha mãe, que eu tinha alguma coisa pra fazer lá na minha mãe. Daí eu vi minhas tias, minha prima, e eles perceberam, né, que tinha alguma coisa errada, todo mundo desconfiou. Enfim, gente, a gente tem que continuar vivendo a nossa vida, mas foi bem difícil. Eu não queria ver ninguém, eu queria, na verdade, ficar o tempo inteiro sozinha. Bem depressivo mesmo, foi bem depressivo. Acho que foi o momento mais triste, assim, que eu já vivi, nesse sentido. De querer ficar sozinha e tudo mais. Mas não fiquei. Não fiquei, minha mãe veio pra cá uns dias com meu irmão, e era bom estar com pessoas, porque era um tempo que eu esquecia, sabe? Porque aí você conversa outras coisas, você fala de outras coisas, você faz outras coisas. E a minha mãe veio com meus irmãos pra cá, passou o dia comigo, que eu tava de atestado, né? Tava sozinha em casa. Aí foi isso, não queria mais de jeito nenhum filhos. Isso foi dia 5 de dezembro. Eu não queria de jeito nenhum engravidar de novo. Eu não tava tomando anticoncepcional ainda, né? Marquei uma consulta com a minha médica novamente. Pra poder, finalmente, agora com essa nova médica que eu tinha amado, que era obstetra também, que era tudo que eu queria, pra eu não ter que trocar de ginecologista quando eu engravidasse, né? Eu marquei consulta com ela, ia levar os mesmos exames que eu já tinha feito antes pra ela e ver o que aconteceu. E tudo bem, tipo, isso foi em dezembro, marquei a consulta em janeiro, eu acho. Porque ia ter festa, Natal, Ano Novo, marquei pra depois dessas festas. E fui... E durante esse tempo, né, depois que eu parei de sangrar e tudo mais, a gente tava usando camisinha, né? Porque... Não por minha causa, gente, eu não falei nada. Não falei nada pro Silas nem nada, mas aí ele começou por conta própria, porque eu acho que ele entendeu que eu tava muito triste, que eu não queria ter bebê nenhum, né? Então ele fez isso por mim, por nós. Então a gente tava se prevenindo durante esse mês aí, de dezembro, né? Porque eu perdi bem no comecinho de dezembro. E aí, gente, eu anoto, né? Eu anoto certinho os dias que eu tive relação e desde sempre, assim. Os dias que eu tive relação com
com proteção ou não. Sempre anotei, sempre tive esse controle, enfim. E aí, uma vez, durante esse mês de dezembro, uma vez, a gente não usou camisinha. Não sei se porque não tinha, sei lá. É muito íntimo falar isso? Acho que não. Uma única vez, não usamos camisinha. Então eu sei exatamente o dia que essa criança foi feita. Você tem noção? Porque no mês seguinte, em janeiro, eu tava em casa, um outro dia de home office. Acho que a minha perdição é esses dias de home office, gente. Tudo acontece quando eu estou em casa. Eu tava de home office e eu pedi comida japonesa. Porque o Silas não come comida japonesa, então eu só peço quando ele não tá em casa. Porque aí eu vou comer sozinha mesmo, de todo jeito. Aí pedi acho que eu pedi um combinadinho e um temaki. Comi o combinado todinho. Quando eu abri o temaki, que eu senti o cheiro do... Ai, como que chama? Da alga. Eu senti o cheiro da alga. Perfeitinho assim, parecia que entrou dentro de mim a alga. Quando eu senti o cheiro, eu fiquei enjoada instantaneamente. E fui pro banheiro vomitar. De um tipo assim, que você não consegue segurar. Fui, vomitei. E detalhe, comi depois do temaki como se nada tivesse acontecido. Tipo, o cheiro me enjoou muito, mas ótimo o temaki. E aí, gente, quando eu vomitei aleatoriamente assim, eu tinha certeza que eu tava grávida. E aí eu já mandei mensagem pro Silas, avisando ele pra trazer um teste de gravidez, que eu achava que eu tava grávida. Porque eu tinha vomitado, contei tudo pra ele, né? Não me aguentei esse dia. Não me aguentei, eu mesma comprei um teste e só esperei ele chegar pra fazer. E aí tem um vídeo. E eu vou deixar aí pra vocês verem também. Oi, gente. Ignora minha unha que eu acabei de pintar, mas dia 8 de janeiro eu vou fazer um teste. Não tenho nem o que dizer, a última vez que eu fiz, deu positivo. E eu perdi o bebê. Não sei se eu já contei isso pra vocês também nessa hora. Se é que estão vendo, mas eu perdi o bebê, então eu estou com... Eu não sei explicar o sentimento. Eu acho que eu tô grávida, mas tem um mês que eu perdi o bebê, então eu não gostaria de estar grávida agora. Mas eu acho que eu tô grávida, hoje eu vomitei do nada por causa do cheiro de um temaki. Não vai ter surpresa nenhuma pro Silas, porque eu falei já pra ele sabe o que eu tô fazendo. Vou fazer. E ele já tá aqui fora. E ele vai ver comigo. Ai meu Deus, nunca fiz essa marca. Enfim, vou fazer meu xixizinho aqui e depois eu volto com vocês. Teste feito, gente. Tô nervosa. Ai, tô nervosa porque eu não sei qual é a reação. O teste tá bem aqui na frente do celular. Deixa eu ver se você me vê. Aqui, ó. Virado de cabeça pra baixo. Ai, gente, tô sem coragem. Será que já foi? Quanto tempo tinha que esperar? Deixa eu ver isso. Já foi. Um, 2, 3 e... Ai, não lembro. Já. Acho que deu um só. Sei lá, parece meio manchado. Eu fiz o teste, gente. Só apareceu uma linha. Achei que não tinha dado nada. Falei, ai, graças a Deus, não tô grávida. Vou passar na consulta, né? Para tudo certo, não estou grávida. Vim aqui na sala, mostrei pro Silas. Só um risquinho. Aí eu não sei porquê. Tipo assim, na verdade, quando eu fiz, ficou só um risquinho. Mas parecia que tava meio manchado, sabe? O lugar que era pra estar o segundo risquinho. Eu acho que... E aí eu até comento no vídeo isso, que tava meio manchado e tal. Mostrei pro Silas, nada. Aí ele foi e me perguntou, tipo assim, isso... Desliguei a câmera, né, porque eu não tava grávida. E aí ele perguntou assim, mas é assim que fica mesmo? Também, tipo, alguma coisa se referindo à mancha, que eu tinha percebido a mancha. Aí eu peguei de novo e fui olhar de novo. Gente. E agora? Apareceu outro. Acho que eu não tinha esperado. Tá gravando? Sim, tô gravando, gostosa. Nossa senhora. Acho que eu não tinha esperado isso. O que, amor?
Eu não tinha esperado tempo de suficiente, agora eu vou ter que fazer outro de manhã. Agora sim tem. Isso que pode. Tá muito caindo. Caindo assim. O que você acha? Você me deu, não tava. Na hora que eu peguei, não tava. Então, não sei. Gente. Deixa eu pesquisar. Teste. Teste de gravidez. Geralmente indica gravidez, mas pode ser uma linha de evaporação. Se aparecer com o tempo após indicado na bula. Tem tempo. Tipo, a bula Mais indica um tempo para. Mas aqui não tem 5 minutos, né? Deixa eu ver. Mas é isso. Só recuperado. Fala o que? Urina diluída ou que houve uma gravidez química, um aborto muito precoce antes de 5 semanas. Mas já tem mais de 5 semanas, né? Não, a minha gravidez não foi química, foi uma gravidez normal. Gravidez química é com menos de 5 semanas, que significa que você perde o bebê e às vezes você nem percebeu que você estava grávida, porque é igual uma menstruação. Meu bebê era maior, dava pra perceber. Porque menos que 5 semanas é menos que um mês, entendeu? Então quando perde antes de 5 semanas é muito pequenininho, não foi o caso. Mas tem um mês já, que coisa. Eu não sei. Não tenho nem palavras. Mas existe a chance de estar grávida, mas existe a chance de não. Então é a mesma coisa de antes. E aí, gente, quando eu olhei de novo, tinha uma linhazinha bem fraquinha. Que é o que eu mostrei no vídeo. E aí a gente foi fazer o teste no dia seguinte, pra ter mais certeza, porque isso eu fiz no final do dia. E aí não é tão certeiro, né? O Silas até pesquisou que podia ser e tudo mais, que podia ser por conta da minha perda gestacional que tinha acontecido há pouco tempo. Eu falei assim, não, mas não pode ser, porque eu fiz exames depois, né, que eu perdi o bebê e tava tudo limpo, meu útero tava 100% limpo. E aí fui e fiz no dia seguinte, antes de trabalhar, que também tem vídeo. Bom dia, amigos. Hoje é dia 9. Outro dia, né? 5 da manhã. 5h40. A gente comprou esse teste, mandou entregar. Que é um teste mais chiquetoso, pra ver a hora da verdade, gente. Eu nunca fiz isso daqui, inclusive. Deixa eu ver. Tô super apertada. Vou fazer. Vou deixar aqui pra ver. Tipo, deixar de cabeça pra baixo. Depois eu viro. Eu só descobri como faz, né? E aí, gostoso? Bom dia. Eu acho que sim. Eu também. Eu tô nervosa, nervosa. E agora? Abre. Abre. Eu tô nervosa. Abre. Santo Deus. O que é isso? Tá grávida? Tô grávida. Uhul! Falei que eu descobri o caminho. Não aguento. Gostoso, tô muito jovem de grávida. Uma das opções, né? Daquele espinho fraco. Como tá ele hoje? Tô até me tremendo, Senhor Jesus. Urina diluída. Olha o de ontem, como tá. Mas de hoje já tá parecendo bastante que eu tô grávida. Olha, gente, eu acabei de ficar grávida. Deus do céu. Sabe o que isso significa? 1 a 2 semanas. Oxê, o que tem que ser feito? Isso aí.
gente, tô passando. Tá bem. Dessa segunda vez, gente, foi completamente diferente. Porque a gente ficou assim, passado. Eu fiquei passada. Mas acho que como não era a primeira vez que eu tava passando por aquilo, de descobrir que estou grávida, eu fiquei bem mais tranquila. Eu não sei explicar, eu fiquei feliz. Fiquei feliz de estar grávida, fiquei chocada, claro, com certeza. É um mix de emoção, né? Quando você pega um teste positivo. Eu não fiquei feliz também, como eu sempre imaginei, sonhei que eu ficaria. Mas a gente descobriu juntos e, tipo assim, e tava tudo bem eu estar grávida. Dessa vez, sabe? Eu não fiquei pilhada igual da primeira vez, que eu engravidei e fiquei desesperada. Eu fiquei tranquila, eu tava bem de estar grávida. Claro que eu fiquei preocupada, fiquei pensando, gente, eu acabei de perder um bebê. Meu Deus do céu. Eu pensei muito também, tipo assim, o que as pessoas vão pensar de mim, gente? Eu tenho muito isso, gente. Isso não é uma coisa boa. Mas eu fiquei pensando nisso, meu Deus, ninguém vai entender nada. Imagina eu contar pra minha chefe que eu tava grávida. Eu nem contei nesse dia, né? Fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. Era sexta-feira, ela não tava lá no escritório. Eu falei, não, vou esperar. E se eu não me engano foi assim, eu descobri. E aí, tipo, 2 semanas depois eu entrava de férias. Eu falei, não, eu acho que eu vou contar só depois das minhas férias. Porque eu tava com medo de perder esse bebê também. E aí contar e depois ter que descontar e viver tudo aquilo de novo. Então, eu não queria contar pra ninguém. Eu falei pra vocês que eu só ia contar pra minhas chefes depois das férias se eu realmente estivesse grávida, né? Então, quer dizer, eu não sei se foi depois das férias ou foi tipo um dia antes eu sair de férias, mas foi bem próximo das férias, porque no dia 25 de janeiro é nosso aniversário de casamento, a gente já tinha férias marcado, viagem, tudo. Aí eu passei na minha médica, perguntei se estava tudo bem em viajar, ela me deu parabéns. E ela falou uma coisa muito engraçada, porque eu tenho endometriose, né, gente? Ela falou assim, nossa, Evelyn, Deus quer muito que você tenha esse bebê. Porque eu engravidei muito seguida do outro, e não era pra ser tão fácil engravidar assim com endometriose. E ela falou isso, que Deus queria muito que eu tivesse esse bebê, que nem parecia que eu tinha endometriose. Sendo que eu tenho uns exames lá, gente, com tudo. Eu nem sei como tá, eu vou ver só depois que a vida sair, né? Como é que tá essa questão de endometriose. Vai que Deus me curou. E Deus abençoe, se curou, graças a Deus. Mas enfim, eu não sei. E foi uma sensação completamente diferente. Dessa vez eu demorei mais pra contar pras pessoas. Eu vou deixar aí também, no fim, a reação dos meus amigos, da minha família. Eu não filmei todo mundo, não consegui filmar todo mundo, infelizmente. Mas foi uma coisa muito mais natural, muito mais vivida, sabe? Eu não contei pras pessoas querendo filmar igual eu fiz da outra vez, porque eu queria deixar uma gestação super instagramável e tal. Dessa vez foi muito mais natural contar pras pessoas. Então, eu não tenho filmado porque foi na conversa. Em fevereiro, no carnaval, um pouco antes do carnaval também, a gente viajou com amigos. E aí a gente contou dessa viagem e eu não filmei. Claro que eu queria ter filmado a reação deles, foi ótimo. Mas porque foi natural. E, enfim, e foi completamente diferente a sensação. Deixa eu falar. Estou grávida de novo. É verdade isso? Mentira! Ai, Jesus! Mas quando você sabe disso? Já ele vai ter o bebê! Mas foi no médico já? Foi. Atenção! Olha aqui, eu tenho um comunicado aí de investimento. Presta atenção, já, presta atenção. Eita, tá falando. Tô grávida. Ela do nada, eu sabia que ela ia falar isso. Parabéns, Silvia. Não, mas esse ano eu não vou pegar a fila porque eu tô grávida. De novo? De É novo. sério? Ela solta assim. Amiga! É sério? Ela solta assim, nada. Para com Você fez novo exame? Fiz vários. Deu.
Em nome de Jesus, porque Não quer, mãe? Faz de novo. Rapaz. O nosso filho que tá vindo. Ah, é? É. Tá vindo? Tá. Ele tá grávida. Quanto tempo já? 3 meses. Menina, Não sabe aí. não sei. Foi fazer o teste hoje pra ver. vai ser uma Severina. Aí, ó. Aí sim. Então, eu não acho que essa bebê, né, substitui o outro que morreu. Eu acho que eu nunca vou esquecer, sabe? A minha família nunca vai estar 100% completa, mesmo, sem esse bebê, assim, não sei. Eu tenho essa sensação, sabe? De que eu nunca vou, não sei como vai ser meu sentimento, né, depois que ela nascer, depois que eu tiver outros filhos e tudo mais. Mas hoje eu tenho essa sensação de que vai ser sempre alguém que eu vou lembrar. Eu não tenho muito o que lembrar, mas é alguém que eu sempre vou lembrar. Mesmo com outras crianças nascidas e que vão viver uma vida inteira comigo, eu vou lembrar desse bebezinho que tá no céu. E que um dia a gente vai encontrar ele no céu, eu e todo o resto da família. Então, é isso, gente. Queria voltar pra cá, situando vocês dessa nova fase. Tem algumas coisas anotadas da gestação, dos meus sentimentos, de tudo que eu senti e tudo mais. Sintomas, emoções, o que eu tô fazendo, o que eu não tô fazendo, exames, etc. E eu vou falar aqui com vocês, vou fazer diário de gravidez, muito mais pra mim do que pra vocês, porque eu quero muito lembrar, sabe, dessas coisas. Mas eu queria contar pra vocês um pouquinho dessa história, que é a história de 2 crianças diferentes, mas que tem muito a ver com essa gestação de agora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. E é isso, gente. Beijo. E até o próximo vídeo.